Fala pessoal, tudo bom? Gravando um vídeo aqui rápido para poder fazer uma revisão do dia. O intuito aqui é buscar revisar, aprender, né? Poder agregar aí para quem estiver estudando também de alguma forma. E quem quiser contribuir também com algum tipo de ajuda, é, é bem-vindo, tá? Então eu vou passar aqui o que eu consegui identificar, né? Um dia, aí a gente teve aqui olhando no diário, a gente teve aparentemente duas pernas, e aí teve duas pernas de correção até na média. E esperava-se que na segunda perna começasse a ter compradores, então acreditava-se que por volta desta região tinha uma expectativa de aparecer compradores. Então vamos lá. A gente teve perna um, perna 2. Aqui já esperava-se que começasse a aparecer compradores acima da média. Não apareceu compradores, teve até uma boa barra de sinal, a gente teve, só que não teve compradores acima. O mercado fez o que? Foi para baixo, né? Então não apareceu novos compradores. Então eu acho que isso é interessante porque visto que teve uma perna, né, duas pernas, poderia a gente ter uma correção que fosse mais lateral, né? Ou viesse testar novamente antes de reverter. Então, o que eu esperava, visto tudo o que aconteceu aqui, eu esperava-se que na correção não fosse tão profunda igual está acontecendo. Mas enfim, está acontecendo. Então, só para contextualizar aqui, vamos lá. Se a gente esperava que fosse para cima e o mercado corrigindo duas pernas e falhou em retomar, então espera-se um tipo de movimento projetado para baixo. Então vamos ver se esse movimento projetado aconteceu. A gente pode estar colocando, opa, a gente pode estar colocando aqui. Aconteceu lá embaixo e fez 2 para 1 do movimento projetado. Então, tô achando essa correção bem profunda e veio também fazer aqui o preenchimento do gap que existia. Então a gente tinha um gap aqui. Então o mercado veio preencher essa lacuna. Então é o que espera agora, né? Para a gente continuar acreditando na tendência de alta, a gente não pode perder essa região, porque senão abre espaço para a gente vir preencher esse vazio que está aqui. Então acredito que o mercado tenha que ficar acima, fazendo um tipo de movimento para poder ficar dentro dessa lateralidade, pode ser uma lateralidade iminente, e testar o topo e voltar a cair. Mas é o mercado quem manda, né? Então, no semanal, eu tô vendo um tipo de impulso mais forte no semanal, que começou mais atrás, então a gente teve um impulso mais para trás aqui, que deixa eu só voltar aqui um pouco. A gente estava num tipo de lateralidade nessa região, que veio a ser testada e foi rompida depois, né? Mas aqui a gente vê que teve um tipo de, opa, um tipo de, alguns vão considerar ombro, cabeça, ombro, né? Ou então um tipo de, o edge, alguns podem falar, né? Que foi uma puxada, daí para baixo, segunda puxada, duas puxadas, olhando com time frame maior. E o que é interessante é o que veio a partir daqui, né? Porque corrigia profundo, rompia a média, corrigia profundo, falhou na média, fez duas pernas para baixo,
e aí veio fazer uma correção, não tivemos outra perna para baixo, então reverteu rapidamente. Então isso aqui, cruzando muito a média, a gente já vê que é uma característica lateral. Rasga a média para cima, faz um pullback por cima, rasga a média para baixo, faz um pullback por baixo. Aqui rasga a média para baixo, faz um pullback por baixo e volta novamente. E daqui da mesma forma, né? Pode ser tanto aqui ou como aqui, né? Atravessou a média, fez um pullback por cima e foi mais para cima. Só que aqui a característica já começou a mudar, porque contrário do que aconteceu aqui, 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 até mesmo aqui ou aqui, o mercado não corrigiu, né? Funcionou como um tipo de bandeira e continuou para cima. Então a gente teve aqui uma perna e a gente agora está fazendo um pullback por cima da média para tentar continuar e vir testar esse topo, né? Não espero que, dada esse rompimento aqui, né, a gente possa sim fazer um tipo de pullback nessa região, né, que eu acho que é o que ele está tentando fazer aqui agora, que é essa faixa aqui do rompimento mais forte, né, e está tentando se manter aqui em cima de um topo importante. Só que falhou, né? Então o rompimento do topo histórico falhou em até 1, 2, 3, 4 barras aí no diário e voltou para dentro. Então, vamos ver se realmente a gente vai ter continuidade disso aqui ou se realmente vamos abrir uma possibilidade de uma correção mais profunda. Voltando lá para os 5 minutos. Uma coisa que eu achei bem interessante no dia de hoje é que a gente viu aí que nos últimos dias a gente está aí dentro de um range. Quem está operando aí está sentindo muito isso. Então, um range importante, criou-se outro range importante, voltamos para dentro de uma região importante. Então, resumidamente, nada mais é do que tudo isso aqui é um tipo de range, uma lateralidade, certo? E o que mais me chamou a atenção é a forma como a sexta-feira foi bem similar com a data de hoje. Só para exemplificar aqui, a gente abriu na sexta-feira com um gap de alta, mas o mercado logo veio em forma de canal estreito, né? E depois entrou num tipo de lateralidade após chegar a uma região aqui embaixo. Por quê? Porque aqui a gente teve um rompimento acima da média, veio para baixo de novo e aqui falhou. Então muita gente ficou armadilhada aqui, funcionou como fundo duplo, foi um setup de compra, de falha. Então quem comprou aqui saísse aqui, né, uma parte e tentasse levar aí para um movimento projetado, projetar essa perna aqui para ver onde é que ia dar. Acho que ia dar aqui, se eu não me engano, se projetasse essa perna e ver onde é que ia acontecer. Só que isso aqui era relevante. Então esse PA aqui dessa barra era relevante porque o mercado abriu aqui, ele tentou ir lá em cima, uma barra forte, e falhou e fechou aqui. Então isso aqui tinha uma grande relevância, né? E aí veio abaixo, porque aqui tinha um canal estreito dessa forma é um tipo de rompimento. Aí ele fez um pullback por baixo da média, tentou romper, falhou, encontrou compradores embaixo, foi para cima, tentaram vender de novo e não conseguiram, né? Então o que o mercado faz? Se ele não consegue fazer isso aqui para baixo em duas pernas, ele vai fazer o contrário, que é o que ele fez aqui ou o que ele fez aqui, né? Então ele falhou, ele veio fazer duas pernas ao contrário. Então ele fez essa perna, uma forte perna de alta,
Então muitos aqui já estavam começando a acreditar que houvesse um tipo de segunda perna mais forte, que começasse a romper, apoiado pelas médias e tudo. Só que depois a gente, né, na hora a gente não consegue saber, mas eu acho que eu comprei aqui, foi até um bom setup de compra, é, mas eu acabei saindo no zero, porque eu acreditei que fosse aqui, eu não vi essas 3 barras que voltou aqui, voltou muito rápido. Mas enfim, então, comprado aqui, teria que ter feito a parcial aqui, e aí sim levasse o restante do contrato e deixasse o restante no zero para tentar surfar uma possível onda para cima, né? E o mercado, o que que o mercado fez? Característica lateral, tinha um gap aqui, voltou e reverteu. Tinha um gap aqui, não fechou, ficou o gap em aberto. Tinha um gap aqui em aberto. Fez uma correção profunda, foi um bom setup de compra, foi para cima. Isso aqui é uma segunda leg trap, então armadilha de segunda perna. Para quem estava acreditando, foi um bom setup de venda por causa dessa barra. Era um bom setup de venda. E o que a gente busca aqui? A gente poderia buscar o close dessa barra aqui, porque eu não considero pavio, por causa que houve uma rejeição muito forte. Então, esse pavio é um sinal de rejeição, então você considera esse aqui, esse corpo dessa 37 e dessa barra aqui, para uma possível saída, né? Acabou que não foi no tique lá, né? Mas o que que acontece? Você teve aqui uma reversão de 2 barras, uma armadilha de segunda perna, um double top e um tipo de, um double top, né? Não chegou aí assim, então não foi um tipo de FBO também. Não fala de rompimento, porque muita gente comprou o close aqui achando que ia romper e simplesmente não teve nenhum tique acima. Então isso aqui é importante, ó. Ela fechou próximo da máxima, não foi nenhum tique acima e reverteu. Então o que você esperava? Esperava que fosse mais para baixo. Onde é que você poderia sair? No H2, que acabou acontecendo aqui. Por quê? Porque o que você espera é que fosse um tipo de L1, né? Que L2, aí você pode sair no H2, né? Você espera que isso daqui dê continuidade e venha mais para baixo, e não aconteceu. O que o mercado estava fazendo? Baixa probabilidade, fingia que ia para cima, caía. Fingia que ia para cima de novo, caía. Fingia que ia para cima de novo. Então você não pode ficar muito acreditando que o mercado possa ir mais longe nesse cenário de um contexto aparentemente lateral até aqui. Então, aqui em cima seria um bom setup de saída, ou no close dessa barra também poderia ter saído. Aí o mercado fez mais uma perna para cima, novamente, fazendo com que armadilhe novos compradores, porque aqui gera uma região de topo, igual eu falei, isso aqui foi importante, foi uma rejeição. E aí o mercado fez uma wedge, aqui foi um wedge, novamente um tipo de double top não precisa ser perfeito, e um FBO desse rompimento. Mais um setup de venda, ao meu ver, que acabou, você espera as 2 pernas, né? Então acabou sendo muito rasa e veio aqui até a média, e a partir daí o mercado fazia alguns setups de compra, que era esse tipo de setup. Começava a se acreditar que o mercado pudesse ir mais para cima, porque fundo mais alto, 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 fez uma espécie de fundo duplo aqui, em forma de bandeira, uma barra de sinal. Aqui era uma compra plausível, só que novamente o mercado fez aquilo que ele já vinha fazendo. O que ele estava fazendo? Fazia uma espécie de rompimento, falhava. Fazia uma espécie de rompimento, falhava. Fazia uma espécie de rompimento, falhava. E aqui novamente uma espécie de rompimento e falhou. Então o mercado estava numa inércia muito forte.
Novamente aqui a gente teve, ó, novamente a forma de fundo duplo, um fundo mais alto. Então muita gente estava acreditando que fosse, só que o mercado foi afunilando. Acreditava que isso aqui poderia ser um rompimento, armadilhou novamente uma L2, isso aqui é uma venda, né? Já, só que eu estava no final do pregão, não era tão interessante, mas era uma venda. Então o mercado fazia todos FBO, segundo leg trap, double top, foi muito comum hoje para buscar correções até a média, tá vendo? Então aqui, ó, foram muitos setups de reversão e todos indo até a média. Para quem estava querendo comprar, quem tá querendo vender, né, contra a tendência, correções até a média com uma boa barra de sinal que teve. E na compra teve também boas barras de sinais na média, saindo da média. Só que o problema é que os topos não estavam sendo tão altos, né? Então os topos não estavam sendo tão altos. Então por isso acabava armadilhando muito. Então você tinha que sair, comprou aqui, sai no topo. Comprou aqui, sai no topo. Comprou aqui, tenta sair aqui no topo, que acabou saindo aqui. E aqui sai no topo. Então eu vejo que são coisas que aconteceram na sexta-feira. E por que eu tô falando que tô vendo na sexta-feira para poder ver o dia de hoje? Porque foi bem parecido em alguns aspectos, mas ao contrário. Olha para você ver. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o que veio acontecendo aqui. Bem similar, né? Olha isso aqui. Isso daqui que veio acontecendo, quase igual esse tipo de rompimento. E isso aqui que veio reverter, né? Então, o que aconteceu aqui? Abrimos sem gap representativo, fechou na própria barra. Então, aqui já abriu com os tipos de range. Então, aqui eu estava fazendo análise agora há pouco. Então, aqui a gente teve a barra 1 com a barra de venda sem gap. Aí a barra 2 já revertia. A barra 3 já era um tipo de L1. Só que a gente estava dentro do range de abertura. Então aqui a gente teve duas pernas dentro da lateralidade. E novamente a gente teve duas pernas dentro dessa lateralidade. E começou a se formar um tipo de bandeira aqui na média. Então quem conseguiu fazer uma venda aqui, ótimo. Quem acreditou nessa venda aqui com stop aqui, teve um bom payout. E o que que acontece, né? Como a gente estava em características anteriores de dias laterais, a gente tende a testar essas regiões que foram fundos em ponto de swing, preenchimento de gap. Então tem gap aqui, tem gap aqui. Então o mercado veio visitar essas regiões de preço e revertia. Então teve muita gente que ficou armadilhada aqui, ó. Por quê? Esse aqui foi um forte impulso de baixa, deixou um inside baixo, um IB Bear Flag, que é uma bandeira de baixa. Só que isso aqui jogou água na comida, né? Falhou, reverteu. E onde é que ele voltou? Pro range. Pro range de abertura. E aí, o que que ele fez? Uma perna, duas pernas. Aqui fez um tipo de wedge, né? Se for olhar no time frame menor, foi um tipo de wedge. E aí ele veio testar o início do wedge, rompeu e veio para baixo, fazendo um rompimento. Só um minuto. Então,
que eu tô olhando aqui? A gente teve esse rompimento. Quem não pegou aqui, né? Estava esperando a segunda perna para baixo, então você espera uma correção. Então teve gente que começou a antecipar venda aqui, achando que poderia ter um rompimento mais forte e aproveitou e escalou aqui que esse aqui é um L2. É um dos ótimos setups, que é uma L2. Um L2 na IMA, forma de BOP, que é um BOP, que é o breakout pullback, que ele fez esse rompimento. Aqui ela rompeu, certo? Então ela fez um pullback, rompeu. É um ótimo cenário de venda. Para buscar o quê? Para buscar uma outra perna de baixa. Só que aí, o que se estava esperando já não estava acontecendo, certo? Isso daqui começou a preocupar um pouquinho, né? Porque já estava falhando e voltando. Só que ainda assim, quem vendeu e que estava com stop aqui, ou que após isso aqui colocou seu stop aqui, não foi estopado. Se um médio tivesse por aqui ou tivesse entrado aqui, não seria ter sido estopado. E aqui teve um outro cenário de venda nessa 45, porque aqui era um double top na EMA com um BOP. E o que vocês buscam nesse momento? Esse aqui já é um L3. Então, o impulso de baixa já não é tão forte. Você espera que o impulso de baixa seja forte aqui nessa L1, porque a partir da L1, se acelerar muito, o impulso é muito forte. Mais moderado na L2, você espera um movimento também, com que possa ser em tipos de canal, né? Que faz a gente fala que é um spike in channel. E no L3 você vem buscar o fundo anterior. Então quem vendeu aqui, vem fazer aqui com o seu gain e talvez sair no break-even se deixou o restante do contrato aqui. Só que igual aconteceu no mercado que eu estava reparando, aqui na sexta-feira a média foi muito forte, foi uma escora muito forte. A partir do momento que fechou, fez um bom fechamento acima da média, vinha na média, voltava, vinha na média, voltava, vinha na média, voltava. Só que o que acontecia? O que você esperava não acontecia, que era continuidade. Não tinha uma boa continuidade para alta. E a mesma coisa aconteceu aqui. Tivemos um rompimento abaixo da média, um rompimento forte, representativo. Né? Deixa eu trocar aqui a caneta. Talvez fique melhor de visualizar. Tivemos um rompimento aqui forte, representativo. Então você espera que tivesse mais uma perna para baixo. Ele aconteceu em forma de spike in channel, mas foi um canal muito ruim de ser operado. E o que ele fazia? Ele vinha para baixo, voltava na média, vinha para baixo, voltava na média. E um padrão de lateralidade é que há múltiplas reversões. Aqui veio para baixo, reverteu. Aqui veio para baixo, reverteu. Aqui foi um impulso de baixa, reverteu. Outro impulso de baixa, reverteu. Aí aqui teve um sinal de reversão. Só que todos esses sinais de reversões foram setups de venda limite na média, porque estava funcionando muito bem. Limite na média, 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 limite na média. Qual era o problema? Não tinha novos fundos tão baixos. Certo? Então, os 2 dias ficaram dentro de um caixote. A gente pode perceber aqui. Aqui a gente teve um tipo de... Opa! Vamos ruim desenhar. Vai dar para entender, né? Aqui a gente tinha um fundo, que era a mínima do dia anterior. Aqui a gente tinha um wedge. E aqui fez um bom setup de compra para uma correção mais longa.
O que você busca? Pelo menos isso daqui. Esse topo anterior, porque aqui a gente teve um pullback ou troca de polaridade, um rompimento anterior, né? Pelo menos isso daqui. Então, seu risco estaria mais ou menos aqui embaixo, comprado aqui, para buscar aí essa região aqui de topo anterior. Então, leve em consideração o corpo da barra. Eu acredito que seja um dos melhores pontos para se levar em consideração, né? Porque os pavis já são antecipações de limite, talvez você não consiga entrar. Então, é bom levar em consideração os corpos de barra. E é isso, né? O mercado fez aqui, reaplicou aqui, aqui novamente e reverteu. Onde é que a gente começa a pensar para soltar um movimento maior? Somente quando romper essa região. Dentro dessa região é tentar comprar mais baixo e vender mais alto. E talvez eu não vou usar um stop tão longo caso venha a falhar, mas o que você espera? Você espera que seja chega forte no topo com o tipo de vácuo e tenha uma L2 double top, e você vende para sair na onde? No meio do range. Embaixo da mesma forma, aqui foi um bom setup de venda ou de compra, desculpa. Aqui quem conseguiu pegar aqui bom, aqui já ficou mais complicado. Então acho que a maior região de venda foi por aqui. Deu um scalp aí para alguns. Mas aqui era o fator ser o meio do range. Olha como é que foi brigado aqui, ó. Briga aqui, briga aqui, briga aqui, briga aqui. Rompeu, volta para essa região. Então o meio da lateralidade está sendo o magneto. Então tente operar os extremos para poder estar buscando um trade mais lucrativo. Espere um bom rompimento, vamos supor um bom rompimento, um pullback, e compra novamente para poder estar continuando na alta, ou a mesma coisa aqui embaixo. Espera um bom rompimento, um pullback, para poder estar fazendo uma nova venda e buscar aí uma outra perna para baixo, porque dentro desse range aqui eu acredito que o mercado deve ficar bem complicado, beleza? Então é isso, pessoal, espero que gostem aí do contexto, da forma que está sendo apresentado. Deixe nos comentários se gostou e qualquer coisa mande aí pra gente que a gente vai buscando melhorar, beleza? Grande abraço, valeu!